Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Para Deus. mim é motivo de bastante alegria nesta noite, de poder estarmos na presença do Senhor, unidos e reunidos, para juntos adorarmos ao Senhor. Quero deixar para a nossa meditação nesta noite, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir capítulo 4 a seguir. Leiamos. O título vai dizer: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheio. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus o que lhe fez saber ao homem de Deus o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Podeis nos assentar. Essa passagem vai falar sobre a história de uma mulher a qual havia, perdido o seu esposo. E aqui nós vamos entender que o seu esposo tinha uma dívida, E agora aquela dívida, além de ser a dívida do esposo dela, agora deixa de ser do esposo dela e passa a ser a dívida dela. Então nós vamos ver que aquela mulher preocupada com a situação a qual ela estava enfrentando, então ela procura ajuda. Ela vai até ao homem de Deus, e conta a sua situação, e conta para ele o que estava acontecendo, o que ela estava enfrentando. E quando ela fala com o profeta Eliseu, ela conta para ele, louvado seja o nome do Senhor, a sua situação. Eliseu, com toda a sabedoria de Deus, olha para aquela mulher, e pergunta para ela, e faz uma pergunta para ela. Qual foi a pergunta? O que te hei eu de fazer? Declara, diz-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aos olhos daquela mulher, aquela botija de azeite não seria o suficiente para ela pagar as suas dívidas, e sustentar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos entender nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor, e aquela botija de azeite, nos olhos espiritual, louvado seja o nome do Senhor, era o suficiente, mas para aquela mulher com os olhos material, para ela não era o suficiente. E Eliseu então dá uma ordem para ela. Fala para que ela vá e pede para os seus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, Eliseu, ele sabia que aquele pouquinho de azeite que aquela mulher tinha era o suficiente para Deus fazer
né, grandes coisas na vida dela. Eliseu sabia que aquele azeite seria multiplicado na vida daquela mulher. Por quê? Porque Eliseu, louvado seja o nome do Senhor, estava ali naquele lugar, né, simbolizando o Espírito Santo de Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, ela vai e pede as vasilhas e faz como Eliseu mandou. E ela entrasse para o seu quarto com os seus filhos, para a sua casa, fechasse a sua porta, louvado seja o nome do Senhor, e ali pegasse aquele pouquinho de azeite que ela tinha na sua botija e derramasse sobre aquelas vasilhas. E assim aquela mulher fez, pegou seus filhos, pegou seus vasos, fechou a porta entre ela e seus filhos, e ali ela pegou aquela botija de azeite e falou para os seus filhos: vai trazendo as vasilhas que eu vou derramando o azeite. E quando ela começou a derramar, quanto mais ela derramava o azeite, quanto mais ela virava aquela botija, mais azeite tinha. E quando ela observa, ela pede para os seus filhos, ela vê que o azeite não parou, ela pede para os seus filhos: trazei-me ainda uma vasilha. E um dos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, levanta e diz para ela: não há mais vasilha alguma. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo com isso? Louvado seja o nome do Senhor. As vasilhas foram cheias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o azeite, louvado seja o nome do Senhor, foi multiplicado naquela botija. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo chegou naquela casa para mudar a situação daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Quando eu e você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, colocamos a nossa vida no altar do Senhor e deixamos o Senhor conduzir os nossos passos, guiar os nossos passos, né? Ele traz para nós uma solução, a qual para mim e para você é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que te resta um pouquinho só de azeite, mas se você colocar diante do Senhor em espírito e em verdade, com o seu coração, aleluia, voltado para fazer a vontade do Senhor, Deus, ele multiplica a sua fé, ele renova as suas forças, ele renova a sua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fará grandes coisas na presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele te conduzirá, né, da forma e da maneira que deve ser feito. Foi assim que ele fez na vida daquela mulher, né? Quando ela já não tinha mais esperança, já estava preocupada com a situação, com as suas dívidas, né? Com alimentação para ela e para os seus filhos, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que estava na vida de Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, simbolizando aquele azeite que estava naquela botija, louvado seja o nome do Senhor, chega na casa daquela mulher e muda o quadro da vida dela. E ali ela pôde pagar as suas dívidas. E ainda sobrou para sustentar a sua casa, para alimentar os seus filhos. E assim Deus faz nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você colocamos o Senhor em primeiro lugar, deixamos as nossas vontades, os nossos desejos, e colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, tudo vai bem, tudo sucede bem. A situação, os problemas se aquieta, se acalma, né? As tempestades que tentam se levantar, né, se acalma, e nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alcançamos a vitória. E que nesta noite, eu e você, possamos deixar o Espírito Santo nos guiar, possamos deixar o Senhor agir nas nossas vidas, porque Ele tem solução para mim e para ti. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.